Vitor, vamos para a primeira questão. Ver o que mais ou menos vocês sabem de eritroblastose. Uma mulher de 29 anos procura a maternidade com uma queixa de sangramento vaginal, tipo borra de café. Então, Vitor, tua paciente tem 29 anos e ela procura um serviço aí de urgência porque ela tem um sangramento vaginal. Estava na 32ª semana de gestação. Ela tem tônus, movimentação cardíaca, movimentação e batimento cardíaco fetal normal. Então, tudo normal até o momento, a não ser o sangramento. No toque, não foi observado um sangramento. Então, o relato é que sangrou, mas agora não tem sangramento. Ela é gesta 3, teve 3 partos. Exame laboratorial normal. Que teoricamente teria que ser gestação 4, porque se ela teve 3 partos, esta agora seria a 4ª gestação. Exames laboratoriais normais, tipo sanguíneo O negativo e o marido A positivo. Não apresentou cartão pré-natal e não tinha nenhum exame em sua posse. Nada. Diante da situação apresentada, Vitor, o que nós vamos fazer com a paciente? Ela tem um sangue O negativo e o marido A positivo. Vitor, ela tem alguma incompatibilidade sanguínea ou não? Tem. Incompatibilidade era ABO. Ou ABO. Aí tem duas coisas. Que a incompatibilidade, ela pode ser em relação ao RH, negativo e positivo, e pode ser em relação ao ABO. Por exemplo, aqui tem um O e tem um A. Então, é uma incompatibilidade também. Então, na verdade, tem duas incompatibilidades. ABO e RH. Né? Então, não, Vitor. O O negativo, tipo sanguíneo O negativo e do marido A positivo. Esses exames que tá falando aí são da mãe. Não são da criança, não é de nenhum do filho. Só tá falando que a mãe é O negativo e do marido A positivo, correto? Não tá falando o tipo de sangue fetal. Então, a princípio, não sabemos se tem incompatibilidade ou não. Eu quase me enganei aí pensando que era da criança. Concorda, Vitor? Sim. Não é do recém-nascido. A gente está falando dos tipos sanguíneos do pai e da mãe. Né? Então, O negativo é da mãe e o marido é um sangue A positivo. Então, em relação a isso, o que eu tenho que pensar? Que o recém-nascido pode nascer com o tipo tanto da mãe quanto do pai. O recém-nascido pode ser O negativo igual da mãe ou pode ser A positivo igual do pai. O problema vai ser se esse recém-nascido nascer com o sangue do pai A positivo. Porque a mãe não tem anticorpos, ou melhor, não tem antígeno RH, não tem o antígeno D. Então, por isso que ela fica negativa. E o pai tem. Então, se essa criança nascer com, a mãe pode produzir anticorpos que destroem as hemácias do filho. Então, sempre que a gente tem uma mãe O negativa, ela é uma preocupação maior. Isso que eu deveria ter te pedido antes, Vitor. O que eu tenho que fazer com essa mãe que tem O negativo e é casada com o marido A positivo? A gente tem que pedir um exame um pouco diferente, né? Que de rotina a gente não pede. Sempre que a gente tem uma mãe O negativo, A negativo, bem, enfim, que for negativo, eu tenho que pedir o COMBS. E claro que o pai da criança for positivo. O COMBS nada mais é do que a dosagem dos anticorpos. Então, eu vou dosar os anticorpos que a mãe pode ter produzido contra o sangue do filho. Então, sempre que tem uma mãe negativa, eu tenho que fazer COMBS. E o COMBS é da mãe, então é um COMBS indireto. Se fosse do filho, seria direto. Então, Vitor, o que você faria com ela agora? Se ela é O negativo
e o marido é A positivo, ela apresentou um sangramento e veio com a gente. Você solicitaria os anticorpos e, se negativo, você faria uma imunoglobulina para a mãe. Você aplicaria a imunoglobulina e acompanharia com exames semanais os anticorpos para ver se subiu ou não. Você faria a imunização com a imunoglobulina anti-D e já vai encaminhar ela para o pré-natal para dosar os anticorpos irregulares. Ou seja, você já faz a imunoglobulina agora. Ou você faz a imunoglobulina semanalmente até ela completar 34, já que ela teve um sangramento. E aí, Vitor, qual a sua conduta? Eu não lembro direito, mas eu só lembro que tinha alguma coisa que tinha que ser feito na 28ª semana. Aham. E aí já teria que ter dosado e comprovado o caso, né? De um RH incompatível. E daí, como pelo visto ela não fez, eu acho que é letra A. Porque eu acho que tem que fazer a imunização às 28. E ela não fez nada porque, a princípio, não tem documento. Então, como não tem documento, a gente não sabe se fez ou não fez. Considera que não fez, né? Então, se ela deveria ter dosado, ela sempre vai dosando os combis, né? Se ela faz o combis e ele vem dando negativo, tudo bem, tá ótimo. Quando a mãe, né, eu detecto isso que o Vitor falou nas 28ª semana, é já aplicar a imunoglobulina. Tá, Vitor? É imunoglobulina às 28 semanas. E depois tu faz, depois quando o bebê nasce. Então, a suspeita aqui, é preocupante ter uma mãe negativa com pai positivo? É. De ela produzir anticorpos e essa criança ter hemólise após o nascimento, que é a doença hemolítica perinatal, que é a antiga eritroblastose que a gente falava. Então, o que a gente faz? Uma prevenção. Na 28ª semana, a gente faz uma prevenção com aplicação de imunoglobulina para prevenir uma possível aloimunização. Como ela já passou, ela já está na 32ª semana, já passou dessa idade, o que a gente vai fazer? Não tem exame que comprove se fez anticorpos, a gente vai dosar os anticorpos dela. E se mesmo assim ela ainda continuar negativa, a gente aplica imunoglobulina anti-D. Caso ela desse positiva, já não vai adiantar mais eu aplicar imunoglobulina anti-D. Então, super é a letra A. Mas eu vou fazer um esqueminha, porque essa é uma enfermidade um pouco mais complicada. E geralmente a prevenção é um pouco complicada. E geralmente a gente não recorda muito bem de como a gente maneja. Então, eu vou falar desde o início do pré-natal até o final, como que a gente vai manejando esse tipo de gestante. Então, o primeiro passo, a gente vai pedir os exames no pré-natal, né? Os exames de rotina, que é um conteúdo que a gente vai ver lá em pré-natal. Exames de rotina normais, para toda gestante. Um dos exames que a gente pede, inclusive, é a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea e também o fator RH. Quando vier isso, se o RH da mãe for positivo, não faço mais nada em relação, não tenho essa preocupação mais com incompatibilidade, incompatibilidade sanguínea, né, em relação ao RH. Porque a mãe é positiva, se nascer um feto positivo, tá tudo certo. Ele tem o fator RH, ela tem o fator RH, que é o antígeno D, e sangues iguais não tem incompatibilidade. Se ele nascer negativo e a mãe é positiva, sem problema também. Porque a criança não vai ter os antígenos, a mãe tem, não tem problema nenhum. O problema é quando a mãe sai com RH negativo. E ela é casada com um pai RH positivo. Aí essa minha preocupação que eu vou ter até o final da minha gestação, inclusive depois do nascimento. Então, toda mãe RH negativo, esse é o sangue da mãe. Toda mãe com sangue RH negativo, não importa se é A, se é B, se é O, eu vou fazer o quê? Vou pedir agora, a partir deste momento, eu vou pedir o combis.
O combis quer dizer o quê? E é da mãe, então o combis é indireto. O combis quer dizer o quê? É um anticorpo contra o antígeno RH, que é o antígeno D. Então, o combis é um anticorpo. O problema é se ele der positivo, porque aí não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer em relação à profilaxia. Imunoglobulina não adianta mais. Então, até o momento que a mãe não criou anticorpos contra o filho, tá ótimo. E vai dar um combis indireto negativo. Então, eu vou dosando mensalmente, a gente vai solicitando, dentro do pré-natal, o exame de combis indireto. Se esse combis, porventura, então tá passando, 20ª semana, 21, 22, 23, 24, 25, 28. Chegou na 28ª semana, e a mãe é RH negativa, e o pai é RH positivo, claro, porque senão não tem chance do filho nascer positivo. A mãe negativa, o pai positivo. Vai chegando a 28ª semana, o risco de passar esses anticorpos da mãe para o sangue da criança é maior. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma imunoprofilaxia, que é a aplicação da imunoglobulina anti-D. Então, tá correndo o tempo, chegou na 28ª semana, e a gente faz a aplicação de imunoglobulina anti-D na mãe. Ela vai bloquear possíveis anticorpos que a mãe esteja criando contra as hemácias do filho. Tá? Então, isso é uma rotina. 28ª semana, que é isso que o Vitor falou. Ocorreu, tá? Passou, chegou no parto. Após o parto, nós verificamos o sangue da criança e chegamos à conclusão que o recém-nascido realmente era igual ao sangue do pai. RH positivo. Então, o que a gente vai fazer, Vitor? Reaplicar a imunoglobulina. Por que a gente está fazendo imunoglobulina se a criança já nasceu? Para evitar com que a mãe tenha aloimunização, porque agora, durante o parto, tem contato de sangue materno com fetal, e ela venha desenvolver anticorpos e danifique o próximo recém-nascido. Então, o que a gente faz? Imunoglobulina, novamente, até 72 horas após o parto. Seu recém-nascido é positivo. Se o recém-nascido tem o mesmo sangue da mãe, que tem essa possibilidade também, a gente não faz mais nada. Para por aqui e encerrou. Em algum momento, eu estou pedindo anticorpos indireto de forma mensal aqui. Se em algum momento ela positivar, o combis indireto sair positivo, esquece tudo. Esquece 28ª semana, esquece nascimento e ela não vai mais receber imunoglobulina. Infelizmente, já produziu anticorpos e a imunoglobulina não vai fazer mais nada. Então, o que a gente vai acompanhar? Caso o combis indireto já vai me sair reagente. O que eu vou fazer? Acompanhamento do feto, para ver se ele não vai desenvolver clínica de doença hemolítica perinatal. Então, amniocentese, enfim, isso depois, dosagem de bilirrubina, isso depois acompanhamento da criança, daí pediatria. Então, em qualquer momento, se ela der positiva, se os combis indireto der positivo, a gente para tudo e agora só tem o controle do recém-nascido. Tá, mas esse reagente, ele tem número. Então, sempre, deu negativo, continua com o teu combis mensal. A partir do momento que deu reagente, para o combis e simplesmente acompanha o feto. Um pouquinho, admitir aqui. Show. Agora, esse combis deu reagente. Eu vou ver, ele é reagente de quanto? Se ele é menor que 1,1 para 16 diluições, eu vou mantendo ainda o combis. Se ele der maior que 1 para 16, que é o verdadeiro positivo, maior que 1 para 16, aqui sim
a gente realmente considera como positivo e segue o acompanhamento do feto. O nosso problema agora é o feto. Porque se tem mais que 1 para 16, significa que a mãe já está aloimunizada. Aí a gente vai fazer ultrassom com Doppler de artéria cerebral média, vai fazer acompanhamento mais frequente da mãe, 1, 2 vezes por semana, vai fazer o que for preciso, por exemplo, cordocentese, transfusão dentro do útero, se for maior que 1 para 16. Então, o verdadeiro positivo é o reagente maior ou igual a 1 para 16 diluições. Essa é a forma de rastreamento de doença hemolítica perinatal. Então, começa com uma mãe que é negativa e um pai positivo. Você vai pedir combis e vai acompanhando mensalmente. O momento que esse combis positivou para tudo, positivou que eu quero falar, maior que 1 para 16, porque não adianta mais, a mãe já aloimunizou, então agora cuide do recém-nascido. Se ele vai desenvolver alguma doença hemolítica perinatal. Se ele ainda não positivou, ainda está menor que 1 para 16, então você continua com o combis mensal. Chegou aqui na 28ª semana, aplica imunoglobulina. Chegou no parto e realmente o recém-nascido é positivo, você faz imunoglobulina até 72 horas na mãe. Agora, isso é rotina. Agora, se aconteceu no meio aqui, em qualquer ponto, pode ser aqui, qualquer ponto. Se a mãe tiver algum tipo de sangramento, ela tem que fazer a imunoglobulina anti-D. Então não é só na 28ª, não é só pós-nascimento, não. Isso é rotina. Mas em qualquer chance de sangramento, por exemplo, essa paciente do Vitor, ela veio por um sangramento. Pode ser ameaça de aborto, nesse caso não é mais porque é a segunda metade, mas pode ser ameaça de aborto, descolamento, qualquer coisa. Enfermidade trofoblástica, rotura uterina, qualquer coisa que possa ter sangramento e misturar o sangue da mãe com o feto. Então, a gente vai fazer imunoglobulina anti-D. Então significa que uma mãe pode fazer várias vezes imunoglobulina anti-D, não só na 28ª? Sim. Toda vez que tiver um sangramento, ela vai ter que repetir a imunoglobulina. A imunoglobulina, mais ou menos, ela fica valendo, ou seja, fica com uma validade, entre aspas, de mais ou menos 30 dias. Então, todo sangramento que for 30 dias ou mais tem que repetir imunoglobulina. Vitor, entendeu? Sim. Késia, tu tem uma puérpera, gesta 3, parto 2 e teve um aborto. Teve um parto pré-termo com 36 semanas, sem intercorrências. Então, o bebezinho dela nasceu com 36 semanas, ela é puérpera agora. A tipagem sanguínea materna resultou um grupo A negativo. Aqui sim nós temos do feto, porque o neném já nasceu. E o teste de combis indireto foi positivo, 1 para 4. A mãe é A negativo. E o combis dela já veio positivo. E veio 1 para 4. Esse combis é dela, então é indireto. A paciente recebeu imunoglobulina anti-D na 28ª semana de gestação. Então, hoje, 36 semanas, nasceu o bebê. Mas às 28, Késia, ela já tinha recebido a imunoglobulina anti-D. Ela recebeu porque sabia que era negativo e o pai era positivo. A respeito da imunoprofilaxia no pós-parto dessa paciente, conclui-se que ele quer saber aquela até 72 horas após o parto. A gente faz, a gente não faz. Enfim, o que nós fizemos? Késia, essa tua paciente, hoje, ela é considerada aloimunizada ou não? Eu não sei se é aloimunizada.
creio que sim. Você já aplicou a imunoglobulina na 28ª semana. Mas, de qualquer Ó, forma, tem que ser administrada agora, quando nasce. vê que ela é a aloimunização, sempre que a gente fala a palavra aloimunizado, quer dizer, ela já produziu anticorpos contra as hemácias do feto. Isso é aloimunizado. Tá? Como que a gente vai saber? A gente vai saber dosando o combis. Então, a partir do combis, você vai me dizer, ela já é aloimunizada. Aloimunizada não quer dizer que ela recebeu imunoglobulina. Aloimunizada quer dizer que ela produziu já anticorpos contra o feto. Ela é ou não é? Mas como que eu vou saber pelo combis? Mas como que eu vou saber pelo combis, sendo que se administrar imunoglobulina vai dar positivo combis? Isso que tá, ela dá positivo. Mas essa paciente agora, você sabe que ela recebeu a 28ª. Então, tu sabe que o teu combis hoje, que deu 1/4, ele pode ser um falso positivo. Concorda? Sim. Então, você nunca mais dosa o combis depois que uma mãe já recebeu a imunoglobulina. Porque se você continuar dosando, vai parecer positivo por até 12 semanas depois. Então, das 36 até as 28, deu 12 semanas. Isso é o tempo que ela vai permanecer positiva. Então, é um valor que tu não considera. Esse 1/4 pode desconsiderar. A pessoa que pediu isso nem se tocou. Que não vai adiantar pedir agora, porque ela já fez, então o resultado vai sair positivo. Só que não é um positivo maior que 1/16, que é o que a gente considera. É menor. Então, a paciente é aloimunizada ou não? Acho que não. Não, porque o resultado que deu é menor que 1/16 e é resultado de uma imunoglobulina que ela fez às 36. Então, se tu tem uma mãe que ainda não aloimunizou, graças a Deus, porque se fosse aloimunizada já teria produzido anticorpos contra os anticorpos do feto, qual vai ser a alternativa que você vai fazer? A, B, C ou D? Letra D. O combis indireto, o teste de combis indireto positivo é esperado. É esperado. É esperado por quê? Devido à imunoglobulina que ela fez às 28 semanas. Tem 12 para ficar positivo. E a imunoglobulina anti-D deve sim ser administrada. Letra D é a correta. O que a letra A fala, Késia? A imunoprofilaxia na 28ª semana foi eficaz e a paciente não necessita de nova dose. Não, necessita da nova dose. Porque Claro. 28 e no nascimento, né? Sim, porque no nascimento é parto, o contato de sangue existe entre mãe e feto, né? Então, por isso que é um contato grande, inclusive, de sangue. Então, se ela imunizou a 28ª, ela vai imunizar hoje de novo. Né? A gente sabe disso porque o teu recém-nascido é um recém-nascido com sangue negativo. Então, tá aqui dizendo, recém-nascido apresentou tipagem O, negativo não positivo. O, RH positivo. E ainda bem que o combis ainda está negativo. O direto da criança, o direto é da própria criança. Então, a gente pode aplicar tranquilamente que a mãe ainda não criou anticorpos. Sempre é rotina. Um feto que nasce assim, nessas condições, a gente pede o RH, o ABO, o RH e o combis. E o combis dele direto deu negativo. Ai, que bom. Então, significa que realmente não tem anticorpos na corrente sanguínea da criança. Então, letra D como correta. O que mais? A letra B fala, paciente desenvolveu aloimunização. Não desenvolveu. Esse é um resultado, é um falso positivo. Positivo entre essas, porque na verdade nem é maior que 1/16. Mas pode confundir, já que deu 1/4. Isso é resultado da administração de imunoglobulina. E a letra C,
O combis direto negativo indica que a mulher que a imunoglobulina anti-D deve ser administrada em dose dupla. Não tem nada a ver o combis do recém-nascido. Eu tenho que considerar o combis da mãe. O combis do recém-nascido é mais para controle do recém-nascido. Né? Então, errada também. Letra D, correta. Entendeu, Késia? Sim, porque os fatores são opostos, né? Negativo Na verdade, e positivo. seria preocupante porque a mãe é negativo e o pai é positivo. Podem ser opostos, Paula. A mãe pode ser positivo, por exemplo, e o pai ser negativo. Isso Aí não é tem preocupante, problema. tá? O preocupante, então, é porque a mãe é negativa e o pai é positivo. Então, Paula, qual a chance que tu tem do teu filho nascer, ou o filho desse casal, nascer positivo? Existe chance? Sim, Pode nascer tanto negativo quanto positivo. sim. A nossa preocupação é que ele venha a ter um sangue diferente do da mãe. Aí é mais preocupante. Se for positivo, então, preocupação. A paciente não lembra se fez imunoglobulina no parto anterior, Paula. Ela já tem um parto e ela não sabe se fez imunoglobulina. Nesse caso, o que você vai fazer como conduta? Dar seguimento mensal ao pré-natal da paciente com teste de combis indireto até a 28ª semana de gestação. E se o teste permanecer negativo, você vai fazer imunoglobulina anti-RH na paciente. Eu acredito que seja essa, né? Indireto. Você vai pedir o combis indireto mensalmente. Grace, eu não peguei sua explicação inicial. E você acredita que eu tenho isso daí? E eu não lembro como que foi feito. Olha só. Porque eu sou negativo, né? Meu marido é positivo. E meus filhos nasceram todos O positivos. Todos positivos. Sim, eu não lembro. Eu só lembro que eu tomei imunoglobulina logo após o parto. E na 28ª, tu recebeu? Não recordo. Não lembro nem de fazer esses exames. Também faz tanto tempo, né? Quantos anos atrás, Paula? Faz muito? Um faz 25, o outro 19. Ah, não, então você não recorda mesmo, então, né? Tá, então, Paula, sempre que quando você começar um pré-natal de uma gestante, dentre todos os exames que tu vai pedir, a tipagem, fator RH e espera vir, né? Às vezes ela já sabe, já tem um exame que comprova e tudo mais. Se ela é negativa, que é o seu caso, RH negativo, e o marido é RH positivo, você vai pedir para ela uma vez por mês o combis, tá? Combis. O combis, ele é seu, da gestante, então é indireto. Se for do feto, é direto. O indireto, então, você vai pedir mensal. Uma vez por mês, você vai trazer o resultado. Quando vai passando, todo mês você pede. Quando chegar na 28ª semana, se o teu combis indireto ainda estiver negativo, ou melhor, eu vou colocar não reagente para não confundir com o tipo sanguíneo, não reagente, você vai fazer uma imunoglobulina, você vai aplicar ela, uma imunoglobulina anti-D na 28ª semana. 28ª semana. Tá? Aí você, tudo bem, sim, agora você fez a imunoprofilaxia, para evitar com que você crie anticorpos contra a hemácia do teu filho. No parto, no seu parto, você vai fazer novamente uma administração de imunoglobulina. Então, é 28ª semana e parto. Se por acaso, Paula, você no meio do caminho tiver algum sangramento, ou fazer algum procedimento invasivo, tipo uma amniocentese ou algo assim, você vai fazer de novo imunoglobulina. Então, sempre que tiver sangramentos. Então, ou você não fez a dos 28 semanas por algum motivo, ou fez e depois fez novamente no parto. Então, significa que se você fez no parto, é porque o teu combis indireto sempre foi negativo, não reagente. Mas eu não lembro de eu tirar sangue todo mês, não. Isso eu tenho certeza. Eu não... Sim, eu só lembro que eu tomei imunoglobulina logo após eles nascerem. Sim, então provavelmente você, ou pode ser que não fez os exames, mas por sorte você chegou até o parto sem produzir anticorpos.
E aí eles chegaram à conclusão que você merecia uma nova dose de imunoglobulina e você fez para prevenir um futuro problema nos próximos fetos. Né? Então a gente sempre faz nessa gestação para prevenir o problema lá para os outros. E assim vai, sempre faz. Então sempre que tiver um sangramento, sempre que for fazer um procedimento invasivo, sempre você tem que fazer a imunoglobulina. Então nesse caso aqui, a tua resposta A parece ser a mais correta. Mas, Paula, tu tem que me dizer por que B, C e D não. Dar seguimento mensal ao pré-natal com combis indireto até a 28ª semana. Até aqui tá igual. E sendo o resultado positivo maior que 1:16, administrar imunoglobulina. É o que você explicou agora, que sempre pode ser um falso positivo, né? Então, de qualquer jeito, tem que aplicar, não é? Não. Aqui, você nunca recebeu nada. Tu tá acompanhando a tua gestante e, de repente, faz 1:16. Paula, tu já tá aloimunizada. Ou seja, imunoglobulina não se faz mais. O caso da Késia era outro. O caso da Késia dizia o seguinte. A paciente chegou na 28ª semana, Paula, e ela fez a imunoglobulina. Ela aplicou. Vou colocar aqui. Quando ela chegou no parto, o combis dela tava o quê, Paula? O combis 1:4. Tava positivo, reagente. Por quê, Paula? Porque é resultado da imunoglobulina que ela fez a 28ª. Ele dá um falso positivo. É porque ela já tinha feito. Aí a Késia disse, não, mas eu entendo que 1:4 é devido a essa aplicação. Então eu vou aplicar de novo, porque ela não tem combis positivo realmente. Isso era um falso positivo. Tá? Agora, a tua paciente não aplicou nada ainda. Ela tá só na 12ª semana. E aí tá falando na B. Se o resultado for positivo, maior que 1:16, administre imunoglobulina. Paula, vai adiantar fazer uma imunoglobulina numa paciente já aloimunizada? Não. Não. Então, por isso que a B tá errada. Letra C. Solicitar o combis indireto se o primeiro filho for RH negativo. Não, Paula, nós não levamos em consideração o filho anterior. Eu levo em consideração o RH da gestante, independentemente se o filho anterior for positivo ou negativo. E, claro, da gestante e do marido. E marido também não é marido, é o pai da criança. Né? Então, sempre eu não levo em consideração o RH do primeiro filho. A gente leva em consideração por uma questão de consulta, de conversa, de ver se fez imunoglobulina ou não. Mas o combis, o pedido do combis é indiferente. A D tá falando que se o primeiro filho for positivo, também indiferente. A gente não leva em consideração o RH dos filhos para pedir combis. O combis vai ser solicitado independente do RH dos filhos. Desde que a mãe seja negativa, Paula, e o seu marido é positivo igual vocês, você sempre vai pedir combis para a mãe. Só não vai pedir combis quando você já fez imunoglobulina, porque vai te dar falso positivo. E você vai interpretar como anticorpos realmente, e não é. Só nesse momento. Senão, demais, tudo você vai pedir. Entendeu? Entendi, eu acho super confuso isso. Sim. Eritroblastose, essa parte não é fácil. Mas eu vou fazer até vocês entenderem. Não importa que você tenha que dar 1000 exemplos depois dessas questões terminarem. Tá? Vamos lá. Andressa. Na enfermaria de uma maternidade, encontram-se internadas 4 puérperas. Aqui está comparando 4 mulheres. Todas tiveram partos vaginais sem intercorrências. Paciente 1, 22 anos, gesta 2, parto 2, aborto 0, classificação sanguínea da mãe foi A positivo. Classificação sanguínea do recém-nascido, O negativo. Então, já vamos colocar aqui embaixo para facilitar. Mãe 1, A positivo. E recém-nascido, O negativo. Tá? Mãe 2,
Eu vou só pro tipo sanguíneo para facilitar. A mãe 2 foi O negativo e o recém-nascido O negativo. A mãe 2 é igual. A mãe é O negativo e o recém-nascido O negativo. Agora vamos para 3. O negativo é a mãe, 3, e o recém-nascido A positivo. Então, O negativo e recém-nascido A positivo. Essa é a mãe 3. E a mãe 4, A positivo e recém-nascido A positivo. Igual também. A positivo da mãe e recém-nascido A positivo. Então, temos duas mães que é igual da mãe para o feto e temos mães que são diferentes. Andressa, deve ser prescrita imunoglobulina anti-RH antes da alta hospitalar apenas para quem? Só para paciente 3. Paciente 1. Você não vai fazer imunoglobulina, por quê? Porque o feto TRH negativo não tem problema. E a mãe já é positiva, então também não vai mudar Show. nada. Mães positivas não tem problema. Então, já descarta um, tira fora. Agora, por que você não vai fazer para mãe 2? Porque o fator RH é igual, então não tem por que fazer. Igual, descarta 2 também. Por que você não faz da 4? Porque a mãe é positiva e o feto também é positivo. Pronto, sangue igual, não tem incompatibilidade. Ela não vai produzir anticorpos. Agora, pensando no RH, nós estamos avaliando. A gente não está avaliando os ABO, porque aí depois vai ter outra história. A 3, então, a mãe é negativa, igual a Paula, e o recém-nascido é positivo, igual o filho da Paula. Então, a Andressa vai prescrever para a mãe 3 fazer imunoglobulina antes da alta. Ou seja, Andressa, até quantas horas? Até 72. Até 72 horas. Agora, Paula, Andressa, mesmo assim, existe alguma incompatibilidade sanguínea nesta mãe 3 e seu recém-nascido? Tanto do RH quanto do ABO. Quanto do ABO. Então, além da imunoglobulina, pode ser que ela venha a ter alguma incompatibilidade pelo tipo sanguíneo. Pelo tipo sanguíneo que eu quero falar é pelo ABO. Porque a mãe é O e a criança é A. Mas geralmente isso não acontece e se der uma anemia hemolítica vai ser muito levezinha. O pior de todas as incompatibilidades é a incompatibilidade RH. A pior. Entre os tipos, entre as letras, pode dar e pode não dar nada na maioria das vezes. Então, a tua resposta é a letra B. Paula, entendeu a questão da Andressa? Tem dúvidas? Leandro, o ideal do mundo ideal é que uma mãe começasse a planejar a sua gestação no mínimo 3 meses antes de engravidar. Tá? Então, aí eu já tenho que saber tipagem, tipo, combis, tudo. Ah, significa que eu já posso pedir? Claro que sim. Eu já me programo. O ideal seria ter essa programação. Acontece que muitas mães engravidam e depois vão procurar uma consulta de pré-natal. Então, se a mãe vir com 10, se a mãe vir com 12, se a mãe vir com 20, tu vai pedir o dia que ela vier, a primeira vez. E depois mensal até 28. Tá? Então, essa é a forma que a gente faz o rastreamento. Aqui tem um verde, Leandro. Vê se você vai entender o que você me pediu. A mãe aqui em cima, vou trocar de cor. A mãe aqui em cima é RH negativo. O pai é positivo. E é pai, não é marido. Tá? Porque às vezes você tem um marido e o pai é diferente.
Claro que nessas condições a gente nem considera. Na maioria das vezes a gente nem leva muito em consideração, porque geralmente a mãe não vai falar. Mas de qualquer forma, eu vou fazer o combis indireto. Também pode ser que apareça esse pai, é a mesma coisa. São os anticorpos irregulares. Eu vou pedir, só que o mais popular é falar combis indireto. Eu vou pedir ele mensal. Sempre que ele der negativo, nada reagente, eu mantenho o combis mensal. Agora, e também vou fazer depois a imunoprofilaxia anti-D lá na 28ª. Agora, se ele der reagente mais menor que 1/16, eu mantenho o acompanhamento com o combis indireto. Agora, se ele der maior que 1/16, essa é a minha preocupação. Aqui agora, então, eu abandono a imunoglobulina na mãe, porque não adianta mais, infelizmente, e a gente vai começar a pesquisar a doença fetal. Ultrassom com Doppler, aqui de artéria cerebral média, porque a gente vai ver um fluxo diferente quando a criança tem uma doença hemolítica. O fluxo da artéria cerebral média ele fica aumentado, tá? Então, aqui os valores e tudo mais, mas indiferente. Você vai agora, ela vai ser encaminhada em alto risco e atenção também agora para a saúde fetal. Aqui do lado, Leandro, uma vez que a gestante RH negativa for aloimunizada, que é isso que eu peço, ela já produziu anticorpos? Ou seja, apresenta combis indireto positivo, a imunoglobulina anti-D não é mais efetiva. Vocês só vão gastar dinheiro, cara ela é, e não vai adiantar nada. Para evitar ou reduzir a severidade da doença hemolítica perinatal. Por isso, não deve ser administrada e a gestante é encaminhada para segmento fetal da doença hemolítica perinatal. Então, sempre que der, já deu maior que 1/16, bye bye, tchau, vai lá para acompanhamento fetal, vai ao pré-natal de alto risco e não fizemos mais nada. Senão, ela vai receber na 28ª semana. Ok? Então, depois vocês leiam o contexto da doença hemolítica perinatal. Antigamente era eritroblastose. Essa criança vai desenvolver anemia, né? Aparecem blastos na corrente sanguínea, porque é uma anemia hemolítica, então por isso eritroblastose que era. Só que, hoje em dia a gente não usa mais eritroblastose, porque doença hemolítica perinatal engloba mais tipos de incompatibilidade. Por isso que a gente prefere esse termo ao invés de usar eritroblastose. Podem ver que vocês não vão encontrar mais o termo eritroblastose em bibliografias novas, né? As causas de hemorragia, isso que eu explicava para a Lívia, ó. Causas, veja, Lívia, se você vai entender. Aborto, gravidez ectópica, aborto espontâneo, também relacionado a procedimento como amniocentese, parto, outros segmentos na gravidez. E também tem que considerar antes de engravidar a transfusão de sangue, o compartilhamento de seringas, também tem que considerar. O rastreio, já falei. E a aplicação da profilaxia, então, a imunoglobulina, quando faz? Então, vejam se vocês concordam. Gestante RH negativo, sim, tem que ser negativo. Combis indireto estar negativo, sim. Vocês vão fazer a 28ª semana de gestação. Quando de novo vai fazer? Gestante negativo, sim. Combis indireto negativo, sim. Com até 72 horas após o parto. Lembra, Fer? Aqui, se o recém-nascido for RH positivo, claro. Porque se ele é negativo, é igual do sangue da mãe. Então, não tem implicância. Após as complicações da gravidez também, sim, que possam levar a sangramento materno-fetal. Como abortamento, gestação, mola, procedimento invasivo, morte fetal, trauma abdominal, descolamento prematuro, inserção baixa, versão cefálica, que eu faço a versão cefálica externa, rotação, morte fetal, qualquer coisa, eu tenho que fazer imunoglobulina. Observação, essa é a questão da Késia, aqui embaixinho na última. Gestantes que receberam imunoglobulina às 28 podem manter o combis indireto positivo em títulos baixos? Sim. A da Késia era 1/4. Até o parto. Sendo considerado combis indireto falso positivo.
E então ela manteve a profilaxia pós-parto, porque ela desconsiderou isso, e tá certo. Geralmente os títulos ficam positivos por 12 semanas após a administração, uma vez que a gestante recebeu imunoglobulina, não é mais necessário realizar o acompanhamento do COMBIS indireto, ou pesquisa de anticorpos irregulares, que é a mesma coisa. Recebeu imunoglobulina, não peçam mais, porque é óbvio que vai dar positivo. Ok? A parte de infecto é estreptococo do grupo B, mas depois tem sífilis na gestação, que é bem importante. Depois tem a parte de vaginoses, endometrites, enfim, toda essa parte infecciosa. Então, a gente vai ver aqui infecto. Hoje a gente vai ver estreptococo do grupo B. Paula, o que você recorda de estreptococo do grupo B na gestação? Na gestação também pode ser na pediatria, algo do tipo que te recorde. Né? Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C. E um dos micro-organismos que é rotina a gente pedir no pré-natal é estreptococo do grupo B. Então, por que a gente se preocupa não somente com ele, claro, mas é porque ele é um dos micro-organismos mais comumente associado à sepse do neonato que o Vitor falou. Então, o estreptococo do grupo B, a gente pede, é um rastreamento que a gente faz, sempre no pré-natal, de todas as gestantes, e ele é feito por volta. A gente pensa assim, vamos fazer o cultivo muito próximo do parto, porque aí, se a gestante se apresentar positiva, a gente vai tratar ele no parto. Então, a nossa intenção é essa. Porque não adianta pedir com 12 semanas, por exemplo, de gestação, porque até o parto, ela pode passar a ser portadora se não era ainda. Então, a ideia é tratar próximo do parto. Então, por isso que é próximo do parto que a gente pede estreptococo do grupo B. Cultivo para o estreptococo do grupo B. Dessa forma, sim, a gente pede, né? Quem quiser falar o estreptococo agalactiae também pode ser, que é o outro nome que está aqui em cima, ó. Estreptococo agalactiae. Então, pede essa cultura, esse cultivo, e esse cultivo, ele é feito da 35ª até 37ª, ou 35 a 37 semanas de gestação. Assim que vem o resultado, a minha conduta no parto vai mudar. Vai mudar porque ou eu faço antibiótico profilaxia, ou eu não faço. A depender de vários fatores que a gente vai ver agora. Então, isso que eu tenho que recordar. Então, vejam que aí em cima, o que diz no conceito? Estreptococo é um gram positivo, sim, que coloniza o trato gastrointestinal e geniturinário em 10 a 30% das mulheres. Quando presente no momento de parto, ele é um fator de risco para a doença estreptocócica neonatal. Recordam que a gente viu a conjuntivite estreptocócica lá da pediatria, do recém-nascido, que quando era positivo quando eu suspeitava de conjuntivite estreptocócica, a criança tinha indicação de tratamento com antibiótico terapia, né? Então, também é uma das... a origem vem aí do estreptococo agalactiae ou estreptococo do grupo B. Ele, então, responsável por essa enfermidade precoce, 7 dias até o nascimento, ou tardia, depois de até 3 meses após o nascimento. E o acometimento é diverso. Pode se apresentar com sepse, pneumonia, meningite, osteomielite, artrite séptica, celulite e 3 pontinhos. Então, muitas outras. Então, por isso que a gente tem que identificar a mãe que é portadora para conseguir tratar, se é que amerita o tratamento. Então, esse é um cultivo rotina que a gente pede no pré-natal. Então, já se acostumem que quando chegar próximo de 35 a 37, já façam um pedido de um cultivo para estreptococo do grupo B. Vitor, onde é que faz o cultivo? De qual secreção? Vaginal do peritoneal? Vaginal e retal.
tá? Nos dois. Vaginal, então, tem que especificar lá. De secreção vaginal e também retal. Se der positiva em um dos dois, pronto, vamos ver se amerita tratamento. E ela tem indicação de tratamento com antibiótico terapia. Já vamos ver qual antibiótico e tudo mais. Então, vamos lá. Lívia, tu tem uma paciente primigesta de 16 anos, com 36 semanas de idade gestacional, que procura unidade básica de saúde, apresentando ruptura prematura de membranas ovulares. Tá? A tua paciente está rompendo está com rompimento das membranas antes do tempo. Lívia, quando que eu considero prematura, para colocar esse nome aqui? Quando a idade gestacional é menor que quanto? Menor que? 37? Menor que 37, super. Porque maior que 37 já é parto a termo. Então, não seria ruptura de membranas, não seria prematuro. Ela está com 36. Encaminhada ao hospital em franco trabalho de parto. Ela já chega em trabalho de parto, Lívia. Já está com dilatação, já está com contração, já está com apagamento de colo, que seja. Está em trabalho de parto. E ela é admitida já no período expulsivo. O recém-nascido acolhido pela equipe de NEL tem um peso adequado para a idade gestacional e a sua avaliação de APGAR é 9,9 no primeiro e no quinto minuto. No entanto, após 36 horas do nascimento, o recém-nascido apresenta um quadro de pneumonia e evolui para a sepse. Neste caso, para prevenir a ocorrência da sepse, deveria ter sido realizado durante o pré-natal o rastreio e a quimioprofilaxia de qual agente? Qual deles, Lívia? O estreptococcus hemolítico do grupo B. Sim, esse mesmo. Mas por que a gente não pensa em outros micro-organismos? Porque pode estar fazendo uma sepse por qualquer micro-organismo do canal de parto. Só que esse é um dos mais comuns e aqui está falando. Qual deles que eu faço? O rastreio e a quimioprofilaxia. Quer dizer, eu faço antibiótico terapia na mãe até o momento do parto. Então, é o único destes que a gente pesquisa, Streptococcus beta hemolítico do grupo B. Ah, mas eu sou gestante e a doutora também me pediu clamídia. Que seja, mas a rotina é fazer unicamente para Streptococcus do grupo B. Isso é protocolo. Né? Então, pede e a gente vai chegar à conclusão se precisa ou não precisa fazer a profilaxia. Então, Lívia, essa tua paciente, o que passou com ela? Ela já veio em franco trabalho de parto. Não deu tempo de fazer o antibiótico na mãe. Porque a gente aplica antibiótico terapia na mãe endovenosa até o momento do parto. Mas não aconteceu isso, porque ela já veio em franco trabalho de parto. Então, a criança nasceu super bem, mas desenvolveu uma clínica infecciosa depois. Então, está pedindo qual micro-organismo, um dos mais comuns, qual deveria ser rastreado, não foi rastreado, provavelmente, é adolescente, vem com ruptura prematura de membrana, isso também é um indicativo da gente fazer antibiótico terapia, tá? Então, quando que a gente faz antibiótico terapia, ou melhor, antibiótico profilaxia, porque terapia já seria tratamento, né? Quando a gente faz e quando a gente não faz em um trabalho de parto. Vamos ver se vocês se recordam. Vocês estavam lá no internato e vocês recebiam uma gestante em trabalho de parto. Uma das coisas que a gente tem que olhar, pegar a caderneta de gestante, o cartão, enfim, e ver várias coisas. Se ela tem vacinação, se ela fez os testes rápidos de sífilis, de HIV, se ela está com tudo em dia, todos os exames, inclusive se ela tem o cultivo para estreptococo do grupo B. Né, Lívia? Era isso que a gente fazia.
Então, se ela tem estreptococo do grupo B, o cultivo feito, eu olho o resultado. Ele foi feito entre 35 e 37 semanas. E o resultado estava lá negativo. Que bom, ufa, não tem nada. Se está negativo, top. Agora, se aparecer um resultado negativo, não faz nada. Não faz profilaxia para o recém-nascido, porque a mãe não tem estreptococo do grupo B. Se sai positivo, eu tenho que pensar que a mãe vai ter que receber profilaxia. E aí a gente vai utilizar como primeira opção penicilina. Penicilina cristalina, porque é endovenoso. Né? Então, se apareceu positivo entre a 35ª e 37ª, a mãe vai fazer o tratamento. Vejam que a mãe não apresenta clínica. Ele é um micro-organismo que está aí e a mãe não apresenta enfermidade. Claro que a mãe pode apresentar também um ITU, pode apresentar clínica, mas geralmente não apresenta nada. O problema do estreptococo grupo B é para o recém-nascido, porque ele vai passar pelo canal de parto, ou mesmo que por cesárea, mas às vezes já estava com ruptura prematura de membrana, ou ruptura de membrana, que seja, o micro-organismo adentra via ascendente, entra aí no líquido amniótico e passa a colonizar, mesmo sendo cesárea. Né? Então, o tratamento é feito com penicilina G cristalina. A gente vai fazer ela de 4 em 4 horas até o nascimento. Então, a partir do momento que ela chega em trabalho de parto e que é positivo, eu vou fazer até o nascimento. Super! Agora, a mãe vem comigo e não sabe, que é esse caso aí da questão da Lívia. A gente não sabe se é positiva ou é negativa. Então, quando que eu vou fazer a profilaxia? Se é desconhecido, então eu vou colocar aqui, desconhecido. Se é desconhecido, a gente faz a profilaxia nas que são menores de 37 semanas, eu faço profilaxia sempre. Ou seja, a paciente da Lívia, claro que ela chegou tarde no hospital, mas se ela viesse antes, como ela é menor que 37 semanas, e eu não sei o status dela, não sei se tem estreptococo ou não tem, ela sempre vai fazer. Por quê? Por quê? Porque um prematuro, o risco é muito maior. Então, a gente faz, por via das dúvidas, faz a penicilina cristalina. Tá? Agora, Lívia, se a tua paciente é desconhecida, mas ela é maior que 37 semanas, quer dizer, ela é a termo, eu vou fazer quando ela tem uma ruptura prematura de membrana, RPM, maior ou igual a 18 horas. Então, quando o teu paciente vem com... Ela rompeu as membranas e não evoluiu para trabalho de parto, perdeu líquido, mas ainda não nasceu a criança, eu tenho uma ruptura prematura de membrana, quando ela for maior que 18 horas, eu tenho indicação de fazer a penicilina da mesma forma. Agora, não foi maior que 18 horas, mas se apresenta com febre já, a gestante, também vai ter indicação de fazer penicilina cristalina, G cristalina, tá? Então, isso é indicação de tratamento. Por isso que, às vezes, algumas gestantes a gente faz antibiótico e as outras não faz. Eu estou falando antibiótico profilaxia para estreptococo do grupo B. Não estou falando para incisão de pele, para cesárea, nada disso. É para prevenção do estreptococo do grupo B. Então, quando que a gente faz? Quando é positivo, sim, quando é positivo, sempre faz. Veio positivo, a cultura veio positivo, eu já sei que quando ela entrar em trabalho de parto, a gente tem que fazer a profilaxia até o nascimento, fica correndo endovenoso. Quando é negativo, não precisa fazer. Quando é desconhecido, eu faço sempre que for menor que 37 semanas. Se é maior que 37, eu faço se a ruptura aconteceu há mais de 18 horas ou se a paciente apresenta febre. Febre, ou seja, 38 graus ou mais.
Qual é o tratamento? É o mesmo sempre, penicilina G cristalina até o nascimento. Agora, se contar no caso clínico que a mãe teve um filho anterior, né, com sepse por estreptococo do grupo B, não precisa eu nem fazer cultivo. Eu já sei que lá no pré-natal, eu já vou dizer, mãe, quando você entrar, você vai ter que precisar de antibiótico, não precisa fazer o cultivo. Porque seu filho anterior nasceu com sepse por estreptococo do grupo B, a mãe é considerada portadora, então ela vai receber também a penicilina cristalina. Se contar que a mãe teve uma ITU, infecção de trato urinário, provocada por estreptococo do grupo B, também ela vai fazer penicilina cristalina e não precisa fazer cultivo, porque eu entendo que ela já é portadora. Então, nestes casos, a gente faz profilaxia. Quando, de novo, vou repetir, quando for positivo, sempre faz. Quando já teve ITU ou já teve um filho com sepse, o filho anterior, faz. Quando é desconhecido, vai depender da idade gestacional. Por isso que nos partos prematuros sempre faz. E no parto que não é prematuro, mas que tem uma ruptura de membranas maior que 18 horas, a gente faz. Quando o paciente apresenta com febre, a mulher apresenta-se com febre, também a gente faz. Ah, mas a febre depois foi comprovado que era Covid, não sei, não importa. Paciente febril, se faz. Então, o tratamento é sempre o mesmo, penicilina cristalina. Entendeu, Lívia? Sim, Graça. Show. Então, a tua paciente... Ô, Graça, Ah, e essa dose de penicilina que é a cada 4 horas? Vamos dizer que, igual essa minha paciente que já chegou praticamente ganhando, um pouquinho antes que ela chega, se eu fizer uma dose já seria suficiente? o ideal é que você faça 2 doses. Ideal, tá? Mundo ideal é que você faça 2 doses. Então, essa tua paciente que já chegou expulsando, não vai adiantar. A criança já está em período expulsivo. É questão de minutos para que você tenha um nascimento. Então, agora a tua preocupação vai ser com o recém-nascido. Acompanhamento do recém-nascido, se ele tiver qualquer clínica de sepse, você vai pensar no recém-nascido. A mãe já passou a oportunidade dela. Entendeu? O ideal é que você faça 2 doses. Você vai fazer, de ideal é penicilina também. Se aparecer em alguma questão ampicilina, pode ser também. Mas o ideal é penicilina. 5 milhões você faz de ataque e depois manutenção. Mas o ideal é que ela tenha recebido pelo menos 2 até o nascimento. Para ser efetivo. Tá? Se receber menos, não vai fazer mal nenhum. Acontece que não vai prevenir como preveniria se eu tivesse pelo menos feito 2. Então, essa tua paciente, o ideal era que ela tivesse vindo antes. Não já em franco o trabalho de parto. Ou onde ela chegou pela primeira vez lá, que ela procurou uma unidade básica de saúde, se eu já tivesse penicilina, se eu já tivesse ampicilina, já fazer nela naquele momento. Né? Porque ela tem que fazer sempre, porque ela é menor de 37 semanas. Ela está com 36. Próxima questão. Fer, tu tem uma segundigesta com 27 anos de idade, 35ª. 35 semanas de gestação. Comparece à unidade de pronto atendimento com queixas de dor em baixo ventre e perda de líquido pela vagina. O exame físico evidencia batimento cardiofetal de 145, dinâmica uterina de 3 contrações em 35 segundos, tem 3 contrações em 10 minutos, amniorrexe confirmada pelo exame especular. Ao toque, ela está com o colo apagado, esvaecido, e dilatado para 4 centímetros. Neste caso, a tua conduta é o quê? Fer, como é que está essa mulher? Ela está em trabalho de parto
ou ainda não? Ela tá já. Por que que ela está em trabalho de parto? Peraí, deixa eu achar aqui. Porque lembram que algumas gestantes vêm, inclusive a gente mandava para casa porque não estava em trabalho de parto ainda. Apesar de estar com contrações, não sei o que, dilatação, ainda não estava. A gente leva em consideração algumas coisas para estar em trabalho de parto. Uma delas é, ou melhor, são as contrações. Outro item que eu avalio é a dilatação. Então, a partir das contrações e da dilatação, você vai dizer se ela está em trabalho de parto ou não está. Essa aqui você diz que está. Por quê? Tá? Vamos ver. Realizar tocólise e profilaxia antimicrobiana para estreptococo beta-hemolítico por 48 horas. Colher cultura para estreptococo beta-hemolítico e aguardar o resultado para instituir profilaxia. Colher cultura para estreptococo e realizar profilaxia. E realizar profilaxia antimicrobiana até o nascimento da criança. Pero o que você faria neste caso? Letra D. Por Até quê? o nascimento. Porque eu acho que não faz tocólise agora, né? O que é tocólise? É quando eu... Não sei se é essas palavras, mas eu evito o parto. Eu Super. adio ele, né? Isso, eu gosto de adiar ou evitar o parto. Então, adiar o parto. Tocólise é isso. Vários medicamentos, um dos mais utilizados. Recorda qual é? Não. Nifedipino. É um dos mais usados. Então, como eu vou adiar este parto se a paciente já está em trabalho de parto? A paciente já tem dilatação o suficiente, já tem contrações suficientes, já está com amniorexia. Então, a gente não adia o parto desta mulher. Primeiro ponto. Veja que quando que eu adiaria? Claro que 35 semanas é prematuro, mas a gente pensa em adiar principalmente quando é menor que 34. 35, a paciente tem mais risco em adiar do que tirar. Então, por isso que pelo tempo, se é que considerou o tempo 35, não se adia. E outra que a paciente está em trabalho de parto. Né? Profilaxia para estreptococo não se usa por 48 horas. Se usa, igual eu falei, para Lívia, mais ou menos o ideal. Lívia, não sei quem foi. A Lívia, acho que foi que pediu. Mais ou menos necessário 2 administrações, 2 horários, né? 2 doses, para considerar efetivo. Fer, por que não é a letra B? Eu não posso aguardar o resultado, né? Quantos dias demora uma cultura, Fer? Aqui onde eu fiz demorou 7 dias. Jesus. Geralmente é 2. Você fez para estreptococo do grupo B? Aham. Olha aí, 7 dias. Geralmente é 3 dias, uma média. E pensem se nós esperar 7 dias. Ela entra lá de parto. A criança já nasceu, já vai estar em casa. E aí vai chegar o resultado. C. Colher cultura e realizar profilaxia por 48 horas. Mesma coisa. Não vamos ficar 2 dias fazendo profilaxia. Então, a mais correta é a letra D. Realizar profilaxia para estreptococo até o nascimento da criança. Mas, Fer, por que você fez profilaxia nessa mulher? Você nem fala que ela é positiva. Porque é desconhecido, né? Que não fala no caso, e porque é menor de 37 semanas. Claro, é desconhecido. No caso, não está me dizendo nada. Então, eu considero que é desconhecido, não sabemos. E ela é menor que 37 semanas. Fer, se fosse maior que 37, quando, em que situações você faria? Em quais situações?
se ela tiver febre, né, maior que 38, E? Ruptura de membrana também, prematura. Maior que? 18 horas. 18 horas. Super. Então, nestes casos, você faria. Senão, também não faz. Como é menor que 37 e tu desconhece, faz sempre. Então, essa mulher está em franco trabalho de parto, porque ela já tem 2 ou mais contrações, ela tem 3 ou 4 centímetros, ela já tem amenorrexe, ela é menor que 35, rompeu, ela tem rompimento da membrana, o micro-organismo pode entrar e pode provocar uma infecção no recém-nascido depois, e o recém-nascido vira ter sepse, que é a nossa maior complicação. Então, por isso que a gente faz a profilaxia. Dúvidas, Fer? Não entendi muito bem a questão do horário, Graça. Você falou que é 2 doses, né? Pelo menos. Sim, por exemplo. Em quanto tempo? O ideal, tá? A penicilina, ela vai ser administrada. A penicilina, quando ela é cristalina, é sempre assim. Endovenosa, ela tem que ser de 4 em 4. Geralmente para qualquer enfermidade, né? Então, de 4 em 4, porque ela tem uma vida muito curta. De 4 em 4 horas, a gente vai fazer penicilina cristalina endovenosa. De preferência, coloca numa bomba de infusão. Então, você vai fazer, por exemplo, a gestante chegou às 12 horas. Você vai fazer uma dose de ataque, né? Então, às 12 horas, você vai fazer 5 milhões de unidades. 5 milhões. Ela chegou às 12, você fez a primeira. Aí, às 16 horas da tarde, você vai fazer a segunda. A segunda já é dose menor, é a metade do que você usou, mas que seja, não importa saber isso. 2,5 milhões, 2 milhões e 500 mil. Pronto, tem 2 doses. Então, o ideal é que pelo menos tenha essa quantidade aqui de penicilina administrada, para que realmente faça efeito no recém-nascido. E digamos que o recém-nascido vai nascer às 18, nasceu às 18. Então, você para por aí, só administra essas 2. Porque o próximo horário seria 8 horas da noite. Mas ele nasceu antes. Então, ele já recebeu por meio do sangue materno essa quantidade aqui de penicilina. Claro, não recebe essa quantidade. Mas digo que essa quantidade já ficou no sangue da mãe. Entendeu? Sim, agora sim. 2 de preferência. 2 de preferência. Tá? E faz até o parto. Se o parto ocorreu às 21, ela vai receber também esse das 20. Sempre faz até o parto. Tá? Super. Fer, com quantas semanas que tu faz cultivo? Eu fiz com 35. 35? Uhum. Muito bem. 82. Késia. Paciente X, de 17 anos, aqui ela vai comparar 2 pacientes, o X e o Y. A X tem 17 anos, ela é primigesta, realizou 4 consultas do pré-natal na unidade básica de saúde, onde não foi feita a cultura para a pesquisa de estreptococo do grupo B. Não foi feita. A paciente comparece à maternidade com perda líquida desde o dia anterior, sem outras queixas. Sua idade gestacional é de 35 semanas e 5 dias. E o obstetra confirmou amenorrexe no exame especular. Quer dizer, rompeu as membranas. Então, essa é a tua paciente X. Vamos para a paciente Y. 31 anos, ter-se gesta, 2 cesarianas anteriores, apresenta hipertensão crônica controlada com metildopa. A paciente realizou no pré-natal de alto risco uma cultura para estreptococo do grupo B com 36 semanas e o resultado foi negativo. Ela comparece à maternidade sem queixas, pois foi encaminhada pelo obstetra para uma cesariana eletiva com 39 semanas. Com relação aos casos apresentados, é correto afirmar que a antibiótico profilaxia intraparto, com a afinidade de prevenir a doença neonatal de início precoce por estreptococo do grupo B, é obrigatória para quem? Se tu já quiser me dizer aqui, é mais fácil antes de ler as alternativas.
A paciente... Sim, entendi. Então, sempre levar em consideração, você fez o cultivo, por isso que o cultivo é tão importante. Fez o cultivo? Fez. É positivo? Trata. É negativo? Não trata. Não sabe se é positivo ou negativo, não fez o cultivo e é menor que 37 semanas, trata todas. É maior que 37, só vai tratar se tiver febre ou uma ruptura maior que 18 horas. Então, 18 horas é um marco. Maior que isso a gente faz, menor que isso, por enquanto, a gente não faz. Mas se ela ir evoluindo e passar das 18, a gente faz. Então, a tua paciente, a X precisa porque é prematuro, não fez o cultivo, é desconhecido, então faz. A Y é aquela paciente excelente, que fez o pré-natal certinho, que fez o cultivo. Quem sabe também a X, coitada, nem deu tempo de fazer o cultivo, porque prematuro é 35, e geralmente você faz de 35 a 37. Pode ser que até pediu, e demorou de vir o resultado, igual a Fer, que diz que demorou muitos dias, né? E ainda não está com resultado em mãos. Então, é considerado desconhecido e se faz profilaxia. Resposta, letra C. Leandro, uma gestante com 29, primigesta, havia realizado um exame de urocultura durante o pré-natal, cujo resultado apresentou 1.000 unidades formadoras de colônia de Streptococcus agalactiae. A cultura de urina tinha apresentado isso no pré-natal. Não se realizou o rastreio para colonização do Streptococcus beta-hemolítico do grupo B por meio de cultura do conteúdo vaginal e retal. Não foi feita a cultura que a gente faz das 35 às 37 semanas. Leandro, não foi feito. Só foi feito a urocultura e saiu positivo para Streptococcus agalactiae. A paciente chega no pronto-socorro obstétrico e você está de plantão, Leandro. Ela chega com 38 semanas, a bolsa dela está íntegra. Neste caso, em relação à profilaxia intraparto, você vai fazer o quê? Já que ela não fez o teste, você vai fazer o teste rápido para Streptococcus do grupo B. E se der positivo, você vai prescrever a profilaxia antibiótica? Ou você vai só adotar uma conduta expectante, porque não tem indicação de profilaxia de sepse neonatal para o Streptococcus do grupo B nesta paciente. Ou tu vai prescrever penicilina G cristalina endovenosa para gestante, porque tem evidência de colonização pelo Streptococcus do grupo B. Ou tu vai prescrever ampicilina por via endovenosa para gestante. Vê que a letra C fala penicilina e aqui fala ampicilina. Se houver ruptura da membrana ovular durante o trabalho de parto, quer dizer que se até que não houver, você não trata. E aí, Leandro, o que você faz com ela? Tá? Então, quando a urina já saiu positiva, o filho anterior saiu com sepse, você já considera positivo e já está indicada a antibiótico profilaxia. Então, Leandro, a letra A diz fazer teste rápido. Eu não preciso fazer mais nada. Quando a paciente já tem uma urina positiva para esse bicho, ou ela tem um filho com sepse na gestação anterior, eu já trato. Trato rapidamente até o momento em que o filho nasce. Aí eu fecho o antibiótico e não precisa mais correr. Tá? Então, por isso, Leandro, não é a letra A, é a letra C. Porque você já tem evidência de colonização. Tu já tem um exame que comprova isso. Consegue entender ou quer que eu te reexplique? Não entendi perfeitamente. Obrigado. Tá? Sim, então já tem um cultivo, não precisa fazer outro. Então, o médico da unidade de saúde fez certo. Ele não pediu outro cultivo vaginal retal, que já tinha prova, só ia gastar à toa. Provavelmente vai sair positivo de reto ou de genito ou de vaginal. Então, ele só mandou ela para o parto, já bota essa observação lá no cartãozinho de gestante, na caderneta, e lá, quando ela chegar para o parto, o médico vai olhar tudo e dizer, opa,
ito por Streptococcus. Pronto, temos que fazer a profilaxia. Neste caso, Leandro, tu vai fazer penicilina G, endovenosa, penicilina cristalina, até o momento do nascimento da criança. E depois, fim. Isso previne muitas enfermidades infecciosas do recém-nascido. E a mais preocupante, sepse neonatal. Paula, você que chegou agora um pouquinho depois, tá